Olá, pessoal! Hoje é o nosso 5º dia da semana de lives e o nosso tema hoje é como estudar. A gente sabe que cada dia que passa, ainda mais com esse desenvolvimento tecnológico, a gente está percebendo que o nosso tempo está virando coisa muito rara, né? É uma reclamação comum entre todas as pessoas a falta de tempo e a correria do dia a dia, cuidar de fazer dinheiro, a vida é cara, o custo de vida é caro, então todo mundo está muito ocupado em trabalhar e se organizar profissionalmente. E, às vezes, muitas atividades também, muitas tarefas, os filhos sendo envolvidos em muitas tarefas, aula disso, aula daquilo, leva filho, busca filho. A gente sabe que o tempo é uma coisa muito preciosa. Sempre foi, sempre vai ser muito preciosa. Então, otimizar o tempo, fazer com que as coisas que a gente precisa fazer sejam feitas no menor tempo hábil é muito importante, né? E a música, como uma atividade que eu acho imprescindível para a nossa vida, ela pode ocupar, mesmo que você não seja profissional, ela pode ocupar uma parte do seu dia que traga um momento de qualidade para o seu dia. Não só traga qualidade para a sua vida pessoal, mas também traga qualidade para a sua família. Isso da família e do estudo em grupo e de fazer a música acontecer, a música ser algo especial na sua casa, a gente vai falar amanhã, às 10 horas da manhã. Então eu conto com a presença de vocês amanhã às 10 horas para a gente fechar essa semana de lives. Hoje a gente vai tratar do estudo individual. Então é como que você, num período pequeno, só você que vai saber qual é o seu período pequeno. Pode ser que seja 1 hora, pode ser que seja meia hora, e eu digo que talvez o mínimo necessário seriam 15 minutos. Mas a gente vai falar com calma de cada ponto desse. A primeira que eu queria falar sobre o estudo da música é você aliar o estudo da música a um propósito. Tudo que a gente faz precisa de um propósito. Para que eu estou fazendo essa coisa? Né? Porque senão, quando aparecer a primeira dificuldade, a primeira falta de tempo, quando aparecer diversas das diversões que a gente tem na nossa rotina e que o dia a dia acaba nos tirando o foco das coisas que a gente queria concentrar, muitas vezes você se desconcentra do que você estava fazendo e cada dessas atividades que a gente quer colocar, a gente tem dificuldade de dar sequência. Né? Seja um esporte, uma atividade física, seja uma leitura, uma atividade intelectual, estudo, algo que você quer estudar para a sua profissão, mas que é difícil de você estudar, tecnologia, diversas coisas que hoje em dia a gente está tendo uma demanda grande da gente aprender tecnologia e a gente, às vezes, precisava de um tempo para estudar. Começa a estudar alguma coisa, línguas, a gente começa a estudar, mas acaba que a rotina é muito grande, a gente não consegue dar sequência, né? Então, é muito importante que você tenha um propósito, porque quando você tem um propósito e um porquê muito claro, essas turbulências acontecem, mas você sabe, não, eu vou estudar, o meu horário de estudar é esse porque eu preciso conquistar tal coisa. Né? Então, o propósito é muito importante que ele esteja associado à sua atividade, ao seu estudo. Muito claro para que você está estudando, para que você está realizando tal tarefa. Uma vez que esteja bem claro o seu propósito, a gente vai organizar o espaço do estudo. Certificar de que todas as coisas que você precisa estão no local do estudo. Então, por exemplo, no estudo da música você tem o instrumento, você tem as partituras, você tem o metrônomo, você tem o seu aparelho de celular, que muitas vezes você vai usar para colocar música, a caixinha de som, a qual você vai reproduzir no Bluetooth para ter uma qualidade sonora melhor, equipamento de som, né? Que é uma coisa que é necessário ter para o estudo da música de qualidade. Ouvir música nesse aparelhinho, se você for olhar o alto-falante do telefone, ele não é um alto-falante adequado para você ouvir música, nem o do computador. A gente precisa mesmo dessas caixas de som, no mínimo aquelas JBL, ou essas caixas que a gente encontra que são gordinhas, assim, que tem um falante de grave, né? É importante. Sempre pensar em como você vai ouvir música, né? Mas o seu espaço de estudo precisa estar organizado. Isso é muito importante, né? Precisa estar limpo, organizado, ele precisa ser agradável, ele precisa ser inspirador. Então, tudo isso é necessário pensar quando você for estudar. Isso é um ponto que, para mim, é muito importante. Muitas vezes também você já levar para lá a sua garrafa d'água, o que você for precisar dentro do prazo que você estipulou, você leva.
Porque senão, quando você sair, você vai encontrar uma pessoa, vai conversar e vai perder seu propósito. Dentro disso também é separar um tempo para a prática. Se você tem 1 hora para estudar, de acordo com o seu objetivo, você vai separar essa hora e vai tentar ser rigoroso com esse horário, respeitar esse horário, como fosse um compromisso com outras pessoas. Porque muitas vezes a gente tem compromisso com outras pessoas, a gente respeita. Os compromissos que a gente tem conosco, os compromissos consigo mesmo, a gente não respeita. Isso acontece comigo, deve acontecer com vocês também. Então, se a gente tentar ser mais rigoroso com os nossos horários, é mais fácil da gente ter constância. Mas eu não tenho 1 hora por dia para estudar, aprender um instrumento. Então, 30 minutos. Você separe 30 minutos. Exemplo, de 7 às 7h30 da manhã, você vai fazer isso. Eu chego em casa depois do trabalho às 18 horas. Então, eu vou comer, tomar um banho, estudar meia hora. Meia hora você vai ter seu tempo com o seu instrumento. Se você consegue fazer isso com constância, você vai colher os resultados. Com certeza vai colher os resultados. E um dia que você realmente estiver muito cansado, falar assim, hoje não vou conseguir, você estuda 10, 15 minutos. Às vezes eu pego um instrumento e falo assim, vou estudar nota longa. Vou pegar o instrumento e vou soprar a nota mais longa nele possível. Por exemplo, flauta, que eu tenho estudado com regularidade. Eu falo, vou estudar nota longa. E se eu pego a flauta e estudo 15 minutos de nota longa, eu resolvo uma coisa, eu cuido da minha posição dos dedos, eu cuido da minha coluna de ar, e quando acabar os meus 15 minutos, eu guardo o instrumento, mas eu sei que eu tive um contato com ele hoje e que eu avancei. E eu vou te falar uma coisa, dificilmente você vai estudar o tempo que você marcou e você vai conseguir cumprir esse tempo. Na maioria das vezes você vai querer estudar mais. E aí a dica que eu vou dar, que é muito preciosa, é não estuda mais. Se você falar que eu tenho 1 hora para estudar, você vai estudar 1 hora. E aí você não estuda mais. Se eu estudo meia hora por dia, estuda a sua meia hora. E se você tiver com vontade de estudar mais, você para. Porque aí você vai adquirir constância. Porque esse desejo de estudar precisa perdurar pelos anos. Ele precisa durar anos. Para que você realmente coloque isso na sua rotina de vida. Como eu já dei exemplo de cozinhar aqui, né? A gente cozinha todos os dias. Aqui em casa a gente cozinha todos os dias. Então, não adianta eu querer cozinhar 14 horas num dia e depois ficar uma semana sem cozinhar. Para o estudo da música é a mesma coisa. Você vai ter um relacionamento com o seu instrumento diário. E se você quiser que ele faça parte da sua vida e que você se expresse pelo instrumento, que você junte com as pessoas e toque seu instrumento, você vai conquistar essas coisas com o tempo. Controlar o desejo de estudar. Eu até falei com Paula, né, Tutu? Falei sobre o seu estudo, né? Eu falei, porque às vezes eu sei que você ganhou um violão, aí você quer estudar o violão muito tempo, né? Eu sei como que é isso, quando a gente chega a estar com um instrumento novo. Mas pode acontecer, não pode acontecer. Acontece sempre. O que muitas vezes acontece é que a gente empolga com uma coisa, porque ela é nova, e a gente dedica muita energia ali. Então é como se você comesse, assim, 20 cajuzinhos. Imagina que você, Tutu, comeu 20 cajuzinhos hoje. Aí, sabe o que vai acontecer? Daqui um dia, 2, você vai falar, não consigo nem ver cajuzinho. Sabe? Você vai querer ficar um tempão sem olhar para aquele alimento que você comeu demais. E é isso que acontece com várias coisas que a gente quer fazer. Se a gente, por um momento, por empolgação, a gente estuda por muito tempo, depois a gente acaba perdendo um pouco da graça nos outros dias. Então, controle a vontade de estudar e coloque um tempo de estudar. Observe isso. Se você falar que vai estudar 15 minutos, o mais difícil é a gente ir até o instrumento, ir para o espaço, tirar o instrumento da caixa e estudar. Como é difícil, às vezes, a gente tirar um livro, ir lá no sofá, pegar o livro que você está lendo e ler. Mas uma vez que você pegou e leu, você entra na atmosfera. Porque a atmosfera, você estava em outro lugar. Quando você lembra do propósito. Quando você entra em contato com a atividade que você faz porque tem um propósito, se você está esquecido no dia a dia do propósito, quando você entra na atividade, você lembra do propósito. Então é por isso que a gente tem que fazer todos os dias essa atividade, nem que seja um pouquinho, para que você não esqueça o propósito. E isso é muito importante. E isso vai ficando cada vez mais forte. Como que você vai estudar o seu instrumento? Um primeiro princípio, estude lentamente. O corpo precisa aprender a música. A sua inteligência precisa aprender a música. É complexo muitas vezes fazer, às vezes uma coisa simples pode ser complexo. Então estude lentamente.
Essa é a primeira dica. E o metrônomo é um instrumento que ajuda a gente a estudar lentamente. O metrônomo controla a nossa ansiedade. Então tem gente que não gosta de estudar com o metrônomo. Você coloca, ele fica lá, tá, 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 tá. E se você não entender o propósito do metrônomo, pode ser que você se estresse com ele. Mas o que acontece é o seguinte, você vai estudar uma coisa que está difícil, você precisa estudar lento. Bem lentamente você consegue fazer com qualidade. Depois você vai subir a velocidade. Mas qual é a velocidade que eu estava estudando ontem? Qual a velocidade que eu estava estudando ontem? Se deixar a nossa ansiedade tocar, muitas vezes eu estou dando aula de piano para alunos, e qual que é o motivo do erro deles? Crianças e adultos. O motivo do erro é que tocou um pouco mais rápido do que pode. Você ainda não aprendeu, você ainda não está com habilidade suficiente para tocar nessa velocidade, mas você não tem nada que te controle. Então o metrônomo, se ele está assim, você está tocando uma música assim, o metrônomo você coloca lá, por exemplo, 60 batidas por minuto, que é a do segundo. Aí vai ficar lá assim. E se você colocar 40, se você colocar menos que o segundo? Ele vai te colocar numa atmosfera mais calma e você vai fazer a sua música aqui. Aí você anota. Anota no seu caderno. Eu consigo fazer nesta velocidade. E anota 40 batidas por minuto. 40 BPM. Você anota. Amanhã, você estuda no seu 40, você vê que está mais fácil. Aí você sobe para 45. Sobe para 50. Sobe para 60. Começou a ficar fácil demais, sobe para 60. Já chegou na velocidade do segundo. Depois você começa a ficar mais rápido que o segundo. 65, 70, 75. Daqui a pouco você está fazendo uma passagem que é difícil, super veloz, a 120 batidos por minuto, por exemplo. Mas você começou lento e você sabe que a 70 você faz, não adianta pular para 90, 90 você vai errar. E você consegue medir o progresso. Então, sempre, tudo que você consegue medir, você consegue avançar. Se você não está medindo o lugar que você está, fica difícil de avançar. Outra dica para você estudar música. Estude pequenos trechos. Não estude aquela passagem enorme, não tente aprender a música do início ao fim. Estude um pequeno trecho. Essa dica é importantíssima e ela não é tão fácil de realizar. Não é tão fácil de você fazer isso se o professor não te lembrar isso sempre. Muito comum, vários alunos de piano meu quererem tocar do início ao fim. Eu falava com uma aluna sempre, mas era todas as aulas. Ela é idosa, uma aluna idosa. Ela é idosa. E eu sempre tinha que lembrar ela, por que você está errando? Porque você está tocando a música toda, eu quero ver só esse trechinho. Ela me mostra só esse trechinho. Porque você concentra a sua atenção aqui. Já tem muita dificuldade para tocar esse trecho. Se você coloca um trecho enorme, fica difícil de você, até de você ficar calmo, de você concentrar no que você tem que fazer, porque você pegou uma dificuldade muito grande. Então vence cada etapa. Depois, igual um Lego, você junta esse trecho com esse trecho. E aí você tem um trecho maior para estudar. Outra dica importantíssima. Marca as partes de dificuldade. Então você vai marcar todos os trechos difíceis, você marca e estuda eles separadamente. Então tem um trecho que eu estou errando. Se eu der um exemplo, por exemplo, aqui. Não vou conseguir mostrar não, mas se eu estiver errando esse trecho aqui, ó. Errei. Se eu estou errando esse trecho, se esse trecho está difícil, não adianta eu ir no início da música, onde a música é fácil para mim. Não precisa ir do início. Imagina que você é um cantor que está com uma dificuldade na parte da música que está lá nos 2 minutos. Imagina se você vai começar do início da música para chegar naquela parte e errar. A gente não faz isso. O estudante que sabe administrar bem o tempo, ele vai chegar e vai estudar só aquele trecho que ele está com dificuldade. Quando ele vencer aquele trecho e aquele trecho ficar fácil, aí sim você vai do início e atravessa aquele trecho. Se der algum problema, você repete. Mas não comece, e é muito comum. Não sei se você já tentou estudar música e ficou tentando estudar e passando pelas partes em que você já sabe. Esquece essas partes, vai trabalhar só o difícil. Outra coisa que tem a ver com isso. Então é um acumulativo. Se a gente vai juntando cada dica dessa, a gente vai conquistando uma qualidade maior do estudo para chegar, inclusive, nessa dica que eu vou dar agora, que é estude toque como se você estivesse se apresentando. É um trechinho só?
Finge que eu só sei chegar aqui. Finge que eu só sei esse pedaço, eu não sei o resto da música. Se eu só conseguisse fazer os 3 primeiros, pode ser que no início do estudo do piano você vai só conseguir fazer isso. Ó. Você vai treinar isso. Só isso que eu consigo? Você vai treinar isso várias vezes. Ó, errei. Percebe que quando eu estudo mais lento fica melhor? Então vença. Quando você percebeu que tem uma dificuldade ali, você congela naquele trecho, resolve aquele trecho, aquela passagem, por muitas vezes. Você repete várias vezes aquele trecho. Eu compartilhei um post no meu Instagram, que era um músico, um violinista famoso, e ele falando que a gente tem que ter a disposição, não de estudar 3 vezes, 5 vezes uma passagem, mas de estudar 100 vezes uma passagem, né? Num dia de estudo, você treina aquele trecho que está difícil por muitas vezes. Isso é legal. Não tenha vergonha de quem está ouvindo. Me veio essa aqui também, hoje, de tarde. Eu falei, poxa, isso é uma ideia mesmo. Não tenha vergonha de quem está ouvindo o seu estudo. Isso pode ser um motivo para que você queira parar. Mas você tem um propósito. A gente não conversou lá no início sobre o propósito? Se você tem um propósito, eu estou estudando isso por isto, pelo meu propósito, então, às vezes, a outra pessoa não vai entender. Então, você tem que ir para o seu estudo focado no seu propósito. E não se importe, você está estudando, você está aprendendo, não se importe. Se você está repetindo muitas vezes, o vizinho não vai gostar, a pessoa que está no outro quarto não vai gostar. Não se preocupe com isso. Você vai estudar por 30 minutos. Você vai estudar no seu prazo, você vai estudar. E aí, nesse tempo do estudo, concentre somente no estudo e não concentre em o que outras pessoas vão pensar do seu estudo. Eu acho que isso é muito importante, porque isso já me atrapalhou muito. Eu já tive que lutar comigo mesmo para falar, não, eu estou estudando, eu preciso estudar, então se a pessoa não estiver gostando, eu não posso fazer nada. É lógico que você vai cuidar que seu espaço não seja barulhento, né? Se a gente falou que você precisa de cuidar do espaço, uma das coisas é fecha a porta, fecha a janela, né? Se você sentir que você está atrapalhando as pessoas, aí eu mesmo não consigo. Eu sei que eu vou ficar desconcentrado porque, meu Deus, a tal pessoa vai estar ouvindo, estou incomodando alguém, né? Então você resguarde o seu lugar do estudo para que você vá e durante aquele tempo você estude concentrado. Outra dica importante é um espelho. Você está se relacionando com um instrumento. Então, quando eu estou tocando esse instrumento, se eu tocar sem um espelho, sem uma câmera, pode ser que eu fique assim. Olha a minha coluna. Vocês acham que essa posição aqui ela é favorável para eu estudar? Então, quando eu estou me vendo na câmera igual eu estou olhando agora, eu sei que se eu tiver uma orientação, eu vou estudar assim, certo? Aqui eu sei que eu estou reto, só a cabeça que fica um pouquinho de lado por causa da gaita, mas isso é bom. Então tá tudo certo, mas meus ombros estão alinhados, minha coluna está reta. Então, o estudo vai favorecer que você cuide dos mínimos detalhes. Quando você for tocar o teclado ou no piano também, pode ser que sua mão esteja assim, tensa, com os dedos todos tensos, você precisa estar relaxado com o arco da mão. Ó, você vê o arco da mão na hora de tocar. No violão, você vai ver que a sua mão tem que estar relaxada. Deixa eu ver aqui, ó, no braço do instrumento. Os dedos estão se movendo livremente. O polegar dá sustentação aqui. Ó, o polegar dá sustentação, ele exerce uma força sobre o braço. Os dedos trabalham e o polegar está relaxado. O cotovelo está solto. Então, muitos dos detalhes, quando a gente vai estudar um instrumento, o espelho ele vai mostrar que a gente está fora da postura, que a gente está esquecendo, tá rendido à gravidade. Não, você precisa vencer a gravidade, fique em pé, né?
E a outra coisa que é próxima do espelho, mas ainda mais eficiente, é se grave. Utilize de aparelhos de gravação, câmera, o celular hoje faz isso com facilidade, em outras épocas isso era mais difícil, mas a gente também se gravava, né? Os músicos se gravavam para escutar, mas hoje está tão fácil isso, o celular, faz um vídeo. Faz um vídeo de você tocando, não precisa mostrar para ninguém não. Faz um vídeo de você tocando e aí você tem como observar o seu progresso. Você vê como você está melhorando, você pode comparar um vídeo com o outro, né? E também você consegue corrigir esses erros que o espelho ajuda a gente a corrigir, mas de uma forma, inclusive, legal, porque de uma forma ainda mais eficiente, porque você não está olhando para o espelho. Você pode simplesmente tocar e deixar a câmera. E você vai observar vários problemas. E esses problemas você pode corrigir. E uma outra coisa que a gente pode observar quando se filma também é quando está bom. Isso é importante também. Às vezes eu falo para os alunos, o que você observou? Aí a pessoa só lista problema. Mas você não observou que você está cantando bonito? Você não observou que aquele trecho que você não conseguia, agora você conseguiu? Então, observar também os aspectos onde você é forte. Observar onde você é forte é muito legal. Aonde você demonstra algo que é só seu, por exemplo. Essa característica é minha. Eu não sei se outras pessoas fazem desse jeito. Isso é muito legal, porque aí você começa a levar o seu estudo para um lugar onde você... como que eu vou falar? Você já começa a levar o seu estudo para um lugar pessoal, onde só você faz desse jeito. E é um lugar que é muito importante a gente descobrir. Quando é que eu estou fazendo arte do meu jeito? Porque a gente aprende com os outros, a gente aprende por observação, a gente aprende com professores, mas até mesmo o professor vai ficar muito feliz de ver que você encontrou o que é só seu. É o seu jeito de fazer e isso é a coisa mais rica do indivíduo, quando ele encontra o que ele faz e como ele mesmo faz. Luan escreveu, o segredo é esse, manter o desejo de estudar sempre, como se fosse sempre a primeira vez, com um instrumento na mão. Muito legal. Você entendeu isso aí, Arthur? Porque realmente o Arthur ganhou um violão. Estou falando do Arthur porque o Arthur ganhou um violão. E é isso. Eu até falei com Paula, cuidado para ele não estudar muito no início e depois ele abandonar o instrumento. Porque é fácil acontecer isso, a gente observa isso, né? Então, se a gente conseguir controlar e fazer com doses diárias por muitos anos, por todos os anos, a gente vai chegar em lugares que a gente não pode nem imaginar, né? A música vai ficar presente na nossa vida. Se você estiver estudando língua, é a mesma coisa. Não tem como você estudar inglês, francês, italiano, latim, por 8 horas num dia e depois ficar 10 dias sem estudar. Não vai aprender desse jeito, né? Então, a constância, para a gente chegar no nosso propósito, o principal é a constância, na sua determinação. Então, é legal, como se fosse a primeira vez, porque na primeira vez a gente tem aquela empolgação inicial que depois ela se dilui, a gente parece que gasta isso e quer novidades. Mas você não tem um propósito? Se você tem um propósito, você vai sempre manter esse propósito firme. Bita Penido. Manter constância é a alma do negócio, mas um desafio também. Há fases mais difíceis que nos fazem interromper. Portanto, voltar a praticar e reestabelecer uma rotina também é importante. Os problemas vão aparecer, né? Claro que os problemas vão aparecer. Os problemas, inclusive, são testes para ver se você está firme no seu propósito ou não está, né? Lá no início da live eu falei, para estudar qualquer coisa você precisa de um propósito. E os problemas vão aparecer. A falta de tempo é sempre um problema para todo mundo. Então, se você tem um propósito, você não vai fugir de manter a sua rotina, mesmo que os problemas apareçam. Luan, tudo que você falou eu comento com meus alunos. Inclusive, tem uma aqui na live. Sempre... Ah, tá, que legal, a aluna tá aqui. Inclusive, tem uma aqui na live. Sempre peço para gravar. Mas o que percebo é que alguns alunos se sentem envergonhados a se verem tocando. E isso reflete principalmente nas performances. Lembrando que a aula também é uma performance. Exatamente. Se você colocar o seu estudo mais próximo da performance, você está evitando problemas no dia da performance. Então, eu gravo os meus alunos, eu coloco luz para os meus alunos.
Eu pego um refletor igual aquele ali e coloco assim, ó. Coloco na cara deles e gravo. Por quê? Quando a gente vai fazer uma apresentação, chega no teatro, tem uma luz na sua cara, tem câmera, tem uma plateia, e você não está acostumado com isso. Não vai ser bom. Você vai ficar assustado. Então, é sempre bom que você aproxime o seu estudo da performance. A sua performance vai ser eficiente o tanto quanto você deixar o seu estudo mais próximo da performance. Sempre. Andréa Cleone escreveu: disciplina, disciplina, disciplina. Então se a gente aprende disciplina, a gente colocou isso como uns benefícios. Na terça-feira a gente falou sobre isso, né? Quais são os benefícios da música? Uma delas é esse. Um dos benefícios é esse. É que você aprende disciplina com música. A gente aprende muita coisa com música. A gente conversou na terça-feira. Hoje a gente está falando do estudo individual. Como é o seu relacionamento com o estudo do instrumento. Então, desde a organização do espaço, a organização do tempo, alinhamento com os seus propósitos, tudo isso que a gente falou hoje. Amanhã, a ideia é falar, eu quero colocar meus filhos em aula, meus netos em aula, como sempre, todos os dias a gente escuta, meu filho está querendo estudar, você tem uma dica, você dá aula disso, você dá aula daquilo, você pode ensinar meu filho, mora em tal lugar, pode vir aqui em casa. Sempre os pais estão vindo até a mim e aos meus colegas de profissão, os professores, querendo colocar os filhos e netos em aula. E existe o que eu vou trazer amanhã, um método muito bonito, que o livro chama Educação é Amor. É do Suzuki, um japonês. E são preciosíssimas as instruções dele. E ele fala que habilidade gera habilidade, que você precisa criar um ambiente em que as habilidades sejam desenvolvidas, né? Então, por que não você participar? Que a gente faça música junto em casa. E isso é muito legal, é muito rico, é muito feliz. Cria um tempo de qualidade muito legal para você e seus filhos. Então, esse é o assunto da live de amanhã. Que a Bárbara está do meu lado aqui e ela está escrevendo aqui também. Ela escreveu o seguinte: ter pequenos objetivos alinhados ao propósito nos ajudam a manter a constância. Exemplo, convidar um amigo para te ouvir tocar e cantar. Então ela falou, vou tirar duas coisas do que ela falou aqui. Pequenos objetivos. Muito legal que a gente tenha pequenos objetivos, que a gente trace dentro do nosso propósito, a gente alcance pequenos objetivos. Porque os pequenos resultados, eles dão ânimo para a gente. E muitas vezes a gente não vê isso. O professor tem que te mostrar isso. Porque o que acontece? Quando a gente estuda e conquista algo, a gente muda de nível. A nossa percepção muda de nível. E quando essa nossa percepção muda de nível, você tem novos desafios. E como a gente está com sempre novos desafios, a gente acha que a gente está sempre com dificuldade. Mas você não lembra da primeira dificuldade. Você estava pulando um degrauzinho desse tamanho. Agora você está pulando um degrau desse tamanho. Você avançou muito, mas a consciência subiu demais também. E a dificuldade subiu junto. Então, as pequenas conquistas, elas vão nos dar ânimo. E a outra coisa que a Bárbara falou, que é de chamar um amigo para te ver tocar. Então, vou dar um exemplo prático. Quando eu fui fazer o meu vestibular de piano, a gente sabe como que é. Você entra numa sala, você tem provas de solfejo, você tem as práticas que eu estou dizendo, né? Prova somente prática. Você tem prova de solfejo, você tem prova de leitura rítmica e você toca o seu instrumento, uma do período clássico, no meu caso eu toquei Beethoven, uma de livre escolha, eu toquei um Villa-Lobos. Então eu tinha um programa para tocar. E eu, o Luan, o Eduardo, a Bárbara, todos passaram por esse processo. E chega lá, tem câmera e uma banca te assistindo num teatro. Então o que acontece? Você fica nervoso, não tem como você não ficar nervoso. E a mão sua, você fica com medo de errar. Você pode ficar nervoso ao ponto de não conseguir fazer a prova, como acontece todos os anos com as pessoas que são candidatos. A pessoa às vezes entra num colapso e não consegue fazer. O que eu fiz? Orientado por pessoas queridas que me deram a dica. Chama pessoas para te assistirem. Um pianista falou comigo, vem na minha casa tocar para mim. Eu fui lá, não o conhecia direito, não conhecia o piano dele, as pessoas que estavam na casa dele, eu fui para lá, peguei o ônibus, desci na casa dele, toquei para eles e fui embora. Então eu fiz isso, me forcei a ser exposto em diversas situações,
No dia da prova, eu estava mais tranquilo. Fiquei nervoso? Fiquei, mas isso não me atrapalhou muito. Né? Então, é importantíssimo que a gente faça isso, se expor para as pessoas. E a gente vai vendo, como a gente já falou também essa semana, foi o assunto dessa semana, que a gente precisa aumentar o nível de humildade nosso, diminuir o nível de vaidade para que a gente consiga estudar, para que a gente consiga ser feliz, né? Para que a gente consiga vibrar no momento que a gente está. Uma das coisas que eu acho que é essencial no nosso estudo também é o desejo de aprender determinada coisa, né? Então, obviamente, está ligado ao nosso propósito, mas é preciso que a gente queira, é preciso que a gente esteja gostando. E nós, como professores, a gente sabe que muitas vezes a gente ensina algo porque é necessário e a gente precisa dar espaço para que o aluno escolha também. O aluno tem uma vivência no mundo que a gente precisa considerar. E o professor tem uma vivência de saber que nível que você está e também te dá ferramentas para que você aprenda. Né? Então, a instrução de um professor é sempre importante e o professor considerar que o aluno também tem seus desejos também é importante. Então, se você sentir que você está estudando algo que você não está gostando, que a estratégia do professor ou a estratégia que você tem não está legal, é preciso rever, porque é necessário que a gente esteja gostando. Tá lembrando de alguma coisa, Bárbara? É isso, né? Então, amanhã, 10 horas da manhã, música em família. Fica com Deus. Muito obrigado pela presença de todo mundo.